Pai do Senhor, queridos, tudo bem? Estamos de volta com a nossa escola bíblica online, desta feita para concluirmos a disciplina ou tema homilética, o pregador e a pregação. Bem-vindos, pastor Jonas Lupe, evangelista Gilmar Chaves, Leandro Henker, Jussier, Alexandre Batista. Enquanto vocês vão se organizando na nossa sala de aula online, hoje falaremos sobre o ato da pregação, concluindo a nossa série de aulas sobre homilética, o pregador e a pregação, para, querendo Deus, na próxima segunda-feira, iniciarmos aqui o nosso tema novo, nossa nova disciplina, Educação Cristã, que interessa a pastores, professores, professores de escola dominical, de escolas teológicas, líderes de departamentos que lidam com o ensino da palavra. Então, a partir de segunda-feira, se Deus quiser, trabalharemos a disciplina e o tema Educação Cristã. Bem-vindos, Zé Carlos Mendes, Arnaldo Gomes, Cleiton Ferreira, Antônia Lima, Rosilane Moreira, Emerson Francisco. Vamos chegando e se acomodando na nossa sala de aula virtual. Sandro Firmino, paz do Senhor, queridos. Roberto Teófilo Júnior, olha o Júnior aí. Tudo bem, meu querido? Grande abraço a você, Teófilo. Meus queridos, eu acabei de postar no Facebook que já está disponível para os interessados os estudos bíblicos que elaborei com uma finalidade de distribuí-los ou disponibilizá-los, melhor dizendo, gratuitamente. Já estamos postando esses estudos no Facebook e agora nós já vamos disponibilizá-los no formato Word ou PDF. E estes estudos poderão ser utilizados livremente e impressos para serem trabalhados em escolas dominicais, cultos de ensino, pequenos grupos e trabalhos similares. Podem ser também utilizados para o estudo pessoal, ok? E a quem se interessar receber, aqui na linha do tempo do meu perfil do Facebook está o meu e-mail e o WhatsApp. Basta mandar uma mensagem solicitando o estudo que eu encaminharei. No nosso material, eu faço a observação no final de que ele está livre para ser impresso e usado, desde que citada a autoria. Tá bom, querido? Queridos, então fiquem à vontade para depois me mandar pelo e-mail ou pelo WhatsApp mensagens solicitando esse estudo. E vai poder ser utilizado, por exemplo, num trimestre inteiro, porque são 13 estudos, e como está se aproximando o terceiro trimestre do ano, que somando-se os finais de semana, são 13 finais de semana, dá para trabalhar um estudo por semana, ok? E outra coisa, o meu projeto é um projeto que já falei, expansivo. Em qualquer parte do mundo esses estudos podem ser impressos e usados, inclusive por missionários. E querendo Deus, eu estarei a cada 3 meses disponibilizando um novo estudo, trimestralmente, na mesma linha que estes estudos em Atos.
A minha ideia é trabalhar todo o Novo Testamento. O nome desta série de estudos é Doutrinas e Práticas Cristãs. Aí trabalharemos Atos, as Epístolas, os Evangelhos e Apocalipse. Serão publicados, como já disse, trimestralmente. Ok? Enquanto isso, vocês orem por mim, porque já terminamos Atos, agora a questão das lições e dos estudos que nós disponibilizamos, mas eu estou com um projeto literário em andamento, agora vou retornar a este projeto, que espero concluí-lo até no máximo outubro, para ser publicado mais um livro meu, se Deus quiser, no final do ano ou início do ano que vem. Agora, para o quarto trimestre deste ano, eu estarei elaborando uma nova sequência de estudos com os mesmos fins: escola dominical, cultos de ensino e pequenos grupos. Estou definindo qual será o próximo livro do Novo Testamento a ser trabalhado. Eu tenho alguma coisa já em mente, mas estou aguardando da parte de Deus uma confirmação e direção. Amém, queridos? Bem-vindos à irmã Odilma. Irmã Odilma já nos solicitou, já encaminhei para ela. Eliabe Oliveira, o Valmir Moura, aqueles que entraram enquanto eu estava dando os avisos, Pai do Senhor a todos vocês. Irmão Walter Nestor, irmã Vilma, Ivan Carvalho, Raimundo Hélio, bem-vindos, bem-vindos. Enquanto chega a nossa hora, eu estarei aqui reforçando a informação e os avisos que já dei. Que bom, irmão Paulo, que som e imagem estão chegando com boa qualidade aí em Natal. Queridos, anunciei e tenho anunciado, o que eu preciso de vocês é oração para que Deus me ajude a continuar produzindo para o reino dele. Então, a partir de então, dessa forma, a partir de então, enquanto Deus me der condições, não houver dificuldades, nós estaremos disponibilizando gratuitamente, trimestralmente, para qualquer igreja, para qualquer grupo ou pessoa no Brasil, poder utilizar esses estudos bíblicos trimestrais, dentro de qualquer espaço ou atividade que precisar. Ok? Orem por mim. Todos os dias, os irmãos podem já ter percebido, eu venho postando no Facebook já os estudos que tínhamos finalizado. Já finalizados. E hoje, pela graça de Jesus, sábado, dia 16 de maio, eu finalizei os 13 estudos. Os 13 estudos. E já estão prontos para distribuir para vocês, e vocês imprimirem ou salvarem, estudarem ou usarem como for necessário e preciso. Diversos pastores e superintendentes de escolas dominicais e líderes de alguns outros departamentos e atividades de ensino no Brasil já nos solicitaram e já afirmaram que estarão utilizando esses estudos na escola dominical, em cultos de ensino e em atividades de pequenos grupos ou grupos domésticos, ou dependendo de lugar para lugar, de igreja para igreja,
muda essas definições. Algumas igrejas usam o termo célula, embora o termo célula foi um pouco desgastado devido a toda aquela coisa do G12 que houve tempos atrás, e alguns não costumam utilizar, mas o problema não é o nome que se dá ao grupo, é o que se faz no grupo, o que se ensina no grupo, e a ortodoxia que norteia as ações do grupo. Okay? Então, independente de como se chama o grupo, esses pequenos grupos poderão utilizar também esses estudos sequenciados que nós estaremos disponibilizando a partir de então, todo trimestre. Então, esse estudo que eu já disponibilizo hoje para vocês, 16 de maio, poderão ser utilizados no terceiro trimestre deste ano, julho, agosto, setembro, em escolas dominicais e nesses outros espaços que falei. Inclusive, os pastores que estão com cultos de ensino online poderão utilizar de imediato esses estudos para utilizá-los para fins de ensino nessas escolas, nesses cultos de ensino online. Ok? O tempo e a forma de utilizar vai depender da necessidade de cada um, daqueles que solicitarão o material. Eu pretendo no futuro, não sei se o ano que vem, de repente publicar um livro de esboços, aproveitando alguns destes que eu já estou enviando para vocês gratuitamente. Mas, como eu disse, eu vou continuar disponibilizando gratuitamente a cada 3 meses. Dê uma olhada no material, e aqueles que desejarem me dar um retorno sobre o conteúdo, o que acharam, vai nos ajudar, tá bem? É um material que não é um esboço simplório, mas também não é um livro. Eu acredito que o texto que eu elaborei, deixa eu dizer para vocês agora que eu tenho como verificar, ficou em cerca de 50 páginas, no formato A4. Se transformar para uma lição, vai dar mais de 60 páginas, no tamanho 14 por 21. Então, o texto que será disponibilizado, que já está pronto para ser disponibilizado para os irmãos, dá uma apostila de quase 50 páginas. Aliás, perdão. São quase 40 páginas. São 38 páginas. Estou verificando aqui. São 38 páginas. O que vai dar, se transformar para uma lição, num formato de lição 14 por 21, cerca de 50 páginas de um conteúdo bem substancial. Estou abrindo o WhatsApp aqui para ver a quantidade de páginas e já vários pedidos do material aqui me enviado. E assim que nós terminarmos essa live, nós estaremos enviando para os irmãos. Esse final de semana trabalharemos nisso e vamos continuar enviando na medida que chegar as solicitações, tanto pelo WhatsApp quanto pelo meu e-mail. Tá ok? Vamos para a nossa aula. Vou desligar aqui o celular. Após a aula, nós veremos aqui as solicitações, observaremos também o nosso e-mail e estaremos distribuindo o material para vocês terem acesso ao mesmo. Meus queridos, Bíblia na mão, Bíblia nas mãos, caderno, papel e caneta. Eu vou iniciar hoje para falar sobre o ato da pregação, com a leitura de um texto bíblico que se encontra, vamos lá,
Vou dar um tempinho para vocês pegarem a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 1 ao versículo de número 5. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 ao versículo de número 5. Diz a Bíblia: Irmãos, quando eu estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Amém? Meus amados, sobre o ato da pregação, depois de já termos estudado sobre o pregador e sobre alguns aspectos da pregação, como os tipos de pregação, de pregações ou de sermões, e ontem nós disponibilizamos aqui e tivemos também aqui a transmissão de uma live falando sobre como elaborar um sermão. Hoje nós falaremos sobre o ato da pregação. Serão também aspectos práticos. Ontem nós vimos aspectos práticos, na realidade, antes de ontem. Nós vimos aspectos práticos sobre a elaboração de um sermão ou de um esboço para uma pregação ou mensagem. Mas hoje nós falaremos sobre os aspectos práticos do ato da pregação. Eu enumerei aqui alguns itens e pontos, e é muito importante e interessante os que puderem fazer isso agora, anotarem, ou, se não, vocês poderão fazer isso depois, porque a nossa aula ficará postada. E quero também lembrar para os irmãos que logo após concluir esta aula, eu estarei aqui também nos comentários publicando imagens de alguns livros na área da homilética que serão muito úteis para os irmãos assim aperfeiçoarem, se aprofundarem nos temas que aqui nós trabalhamos nestes últimos dias. Então, vamos lá ao ato da pregação. Algumas questões precisam ser consideradas e observadas pelo pregador para que a comunicação da mensagem não seja comprometida. Não pode haver nenhum ruído, nenhuma interferência que comprometa. Não deve haver nenhum ruído, nenhuma interferência que comprometa a comunicação da mensagem. E a comunicação acontece quando a mensagem é enunciada. Ela é compreendida pelos destinatários, pelos ouvintes. Então, para haver comunicação, é preciso haver a transmissão da mensagem e a recepção da mensagem. Quanto menos ruído e interferência entre o transmissor e o receptor da mensagem, com mais clareza a mensagem chegará, mais compreendida a mensagem será. Então, essas coisas das quais estarei falando
são alguns ruídos ou interferências que podem trazer alguma dificuldade ou prejuízos na comunicação da mensagem, na pregação da mensagem da palavra de Deus. Em primeiro lugar, o pregador precisa ter cuidado com a sua dicção. Ou seja, ele precisa articular da melhor maneira possível as palavras. Quanto mais claras forem as palavras, quanto maior a clareza, quanto maior clareza ao falar, mais compreendida será a mensagem. Dicção. Há pessoas que possuem alguns problemas com dicção, dos mais diversos. Dependendo do problema de dicção, pode haver tratamento para isso. Aqueles que compreendem ou se percebem com dificuldades de falar devem procurar orientação médica ou técnicas que vão lhe ajudar a articular melhor a fala. Dicção é um fator fundamental na comunicação ou para a comunicação da mensagem da palavra de Deus. Um outro fator que tem a ver com a voz, com a maneira de falar do pregador, é a velocidade da voz, ou a velocidade com que fala. Desculpa. O pregador precisa atentar para o fato de que falar rápido demais prejudicará a compreensão da mensagem e falar lento demais, da mesma maneira e forma. As palavras devem ser ditas com clareza e num ritmo adequado, para que de muito lenta ou de muito lento o ritmo ou a velocidade, o povo não se canse do pregador, ou de muito rápido o povo não compreenda a mensagem. Então, quem tem dificuldade e fala muito devagar por causa do seu temperamento, precisa trabalhar isso e falar mais rápido um pouco. Quem fala ligeiro demais, do jeito que quase todo mundo não entende, precisa, sabe, fala muito ligeiro. Quem fala muito rápido precisa desacelerar para que as pessoas compreendam a mensagem. Então, há um ritmo apropriado para a pregação da palavra de Deus, que deve ser observado e praticado por aqueles que foram chamados para a pregação. Uma outra questão que envolve a voz do pregador, além da dicção e da velocidade, é que o pregador precisa atentar para a altura da sua voz. A altura da voz. Pregar baixo demais, com uma voz muito baixa, ou pregar gritando, são dois fatores prejudiciais na pregação da palavra de Deus. Pregar baixo demais vai fazer com que aqueles que estão ali ouvir possam não compreender o que se está falando também. E pregar alto demais pode produzir um desconforto tão grande que as pessoas vão ficar desesperadas a ponto de
ficarem demasiadamente perturbadas e não atentarem mais ou conseguirem mais captar a mensagem, de tanto incômodo que a altura da voz estará causando, podendo inclusive trazer prejuízo aos tímpanos. Então os pregadores que têm uma voz alta, já por natureza, precisam ter cuidado ao usar o microfone. Uma dica é você afastar. Quem tem a voz muito alta pode afastar um pouco o microfone na hora de pregar, ou solicitar o técnico que baixe um pouco o som, que controle um pouco o som, baixando um pouco a altura do som, para que não gere desconforto nos ouvintes. Há pregadores que pensam que a altura da voz dele tem a ver com espiritualidade. A espiritualidade da mensagem não está relacionada com gritaria, ou com barulho demasiado, ou com um grito, uma mensagem gritada. A mensagem do Evangelho não tem que ser gritada, ela tem que ser pregada. Gritar no microfone vai trabalhar contra o pregador e contra a mensagem e contra a pregação. Então, é preciso ter este bom senso. Cuidado com a altura da voz. Nem baixo demais, nem baixa demais, nem alta demais. Nas duas situações, a mensagem será prejudicada. Uma outra questão que precisa ser percebida pelos pregadores, eu já falei da dicção da voz, falar com clareza, a velocidade da voz, não falar muito devagar nem muito rápido. Já falei da altura da voz, não falar muito baixo nem muito alto. E agora o tom da voz. Há pessoas que pregam e que ensinam que o tom da voz é um só. E naturalmente, o tom da nossa voz, ele geralmente oscila, dependendo daquilo que estamos falando. Quando estamos falando de uma forma eufórica, com alegria, o tom da nossa voz muda. Mas também, quando estamos falando de coisas tristes, que nos proporcionam sentimento de pesar, o tom muda também. O tom da voz na tristeza é um, na alegria é outro. Essas são questões naturais que precisam ser observadas. O pregador que fala num tom só, ele pode promover pelo menos duas coisas negativas: cansar também os ouvintes, ou fazer com que a sua mensagem não chegue aos ouvintes com a vivacidade que poderia chegar. Daqui a pouco vou dar um conselho sobre todas essas questões. E pode ser agora já, porque eu vou fechar aqui a questão da voz e voltar para a fala. Falamos de dicção, clareza no falar, velocidade, ritmo adequado, altura, nem alta demais, nem gritarias ao microfone, e o tom. Agora, atenção, é provável que eu volte mais à frente a falar isso. Isso não significa uma pregação mecânica. Essas questões são questões a serem observadas com base numa autocrítica. Em que áreas no uso da voz eu tenho dificuldades? A minha dicção não é tão boa, a velocidade da minha voz não é tão boa, a altura da minha voz eu preciso administrar. E como é o tom da minha voz? O tom da minha voz, ele acompanha as minhas emoções ou sentimentos? Ou é um tom uníssono? Onde eu preciso melhorar? Todos precisam melhorar em alguma coisa. Todos.
claro, é provável que dentre aqueles que nos escutam pode ter alguém assim super privilegiado com uma excelente qualidade na voz nesses 4 aspectos: dicção, velocidade, altura e tom. Geralmente, em uma ou mais dessas áreas, nós precisamos ter cuidado na hora que estamos falando. Por exemplo, eu tenho consciência que eu preciso ter cuidado na hora que eu falo, na altura da minha voz. Porque o timbre da minha voz é um timbre alto. Então, se eu não atentar, eu posso, no uso do microfone, em qualquer espaço que seja, falar demasiadamente alto. E nesse sentido, quem vai ajudar muitos pregadores são os técnicos de som, que ao perceber que o pregador tem a voz com um timbre forte, ele vai e regula e diminui um pouco, ou ao perceber que o pregador tem a voz um pouco baixa ou fraca, vai aumentar o volume do som. Voltando para a fala e saindo da voz, o vocabulário do pregador, as palavras que ele vai utilizar para comunicar a mensagem, para pregar, precisa considerar o seu público ouvinte. O pregador, ele precisa falar palavras conhecidas, cujo o significado seja conhecido dos seus ouvintes. O pregador, por mais culto que seja, ele não precisa, diante de um auditório onde os seus ouvintes não são técnicos ou especialistas na área do pregador, ele não precisa dar uma demonstração de erudição, de riqueza, de vocabulário. Não. Pregar ou ensinar com termos muito técnicos é aconselhável quando o seu auditório é um auditório técnico, é um auditório acadêmico, é um auditório de especialistas na área da sua fala ou da sua mensagem. Mas quando não é este auditório técnico, o pregador precisa falar com um vocabulário simples, não um vocabulário chulo. Há pregadores que confundem a simplicidade da fala com falar de maneira chula, usar termos inadequados durante a pregação. Então é possível pregar sobre coisas profundas, mas com uma linguagem simples, sem ser banal ou chula, mas acessível a todos os seus ouvintes, como era a pregação ou como eram as pregações e os ensinos de Jesus. Jesus pregou e ensinou sobre verdades profundas com um vocabulário que era acessível a pescadores, publicanos, pastores, doutores. Se seguirmos o exemplo de Jesus, nos sairemos bem. Nada de vulgaridade na fala no púlpito. Um outro cuidado que o pregador precisa ter: vícios de linguagem. Vícios de linguagem. Eu quero aproveitar a oportunidade para lembrar aqueles que nos assistem e pedir: compartilhem com o máximo de pessoas possíveis estas aulas. Muita gente será beneficiada e você será um canal para que essas pessoas sejam alcançadas. Se está fazendo bem para você, compartilhe para fazer bem para outros. Queridos, vícios de linguagem. Vícios de linguagem geralmente são aprendidos ou
é uma prática de, muitas vezes, de jovens pregadores, e às vezes não tão jovens, que imitam outros, ou o jeito dos outros. É bom lembrar que é possível que o jeito, a forma de um pregador ser, influencie outros pregadores. Mas é preciso ter cuidado, porque cada pregador tem a sua própria personalidade, e mesmo que sofra influência de outros, ele pode ser influenciado, mas nunca imitar o outro pregador. Não imite outros pregadores. Seja você mesmo no ato da pregação. Mesmo que o estilo de algum pregador que você admira, você acabe absorvendo alguma coisa daquele estilo e adotando um pouco daquele estilo, mas não imite outro pregador. Seja você mesmo na pregação, ok? E agora, vícios de linguagens. Eu vou falar aqui de alguns vícios. Às vezes, quando a gente fala, parece até engraçado, mas não é muito engraçado para quem, sem perceber às vezes, tem esses vícios de linguagem. Eu vou dar alguns exemplos. Expressões como aí, né? Vamos dar um exemplo. A pessoa está pregando sobre a cura do cego de Jericó. E aí ele está pregando e ele tem esse vício de linguagem de falar aí, né? Então ele prega mais ou menos assim: meus amados irmãos, aí, né? Quando Jesus ia saindo de Jericó, aí, né? Um cego chamado Bartimeu começou a gritar. Aí, né? Os discípulos de Jesus, ouvindo aquilo, mandaram que o cego parasse. Mas aí, né, o cego não parou. E aí, né, o cego continuou a gritar mais ainda. Aí, né, Jesus mandou chamar o cego. Aí, né, Jesus curou o cego. Percebe? Muito parecido com isso o uso da expressão não é verdade? Não é verdade? Não é verdade? Pessoas que pregam ou ensinam o tempo todo usando essa expressão. Jesus é a ressurreição e a vida. Não é verdade? Ele salva. Não é verdade? Ele cura. Não é verdade? Ele batiza com o Espírito Santo. Não é verdade? Nós estamos aqui pela graça dele. Não é verdade? E ele vai voltar para buscar a sua igreja. Não é verdade? Não é verdade? Isso é um vício de linguagem que pode trazer dificuldades na comunicação da mensagem do Evangelho. De forma simples, sem maldade nenhuma. Sem maldade nenhuma. Muitos pregadores gostam de, muitas vezes durante a sua fala, e isso, repito, não é maldade, é simplicidade, e geralmente adotaram essa prática ao ouvir outros fazendo. Parece até algum tipo de espiritualidade, mas não há espiritualidade nisso. É vício de linguagem. Não há problema nenhum de, durante a mensagem, o pregador glorificar a Deus. Aliás, ele deve glorificar a Deus quando está pregando e quando outros estão pregando ao receber a mensagem de Deus. Mas glória a Deus não pode se tornar um vício de linguagem, nem aleluia. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, aleluia. É bom estar aqui, aleluia. Eu quero falar nessa tarde ou noite, aleluia, de uma passagem bíblica, aleluia, que Jesus me deu, aleluia. Abra a Bíblia, aleluia, no capítulo 1, aleluia, no versículo 2, aleluia, do livro tal, aleluia. Quero começar dizendo, aleluia, que Jesus, aleluia, fez aleluia porque aleluia. Vai trazer dificuldades. Ou glória a Deus, aleluia, irmãos, porque isso, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. O pregador deve, sempre que movido pelo Espírito, glorificar a Deus, dizer aleluia. Sim, ele deve, pode. Mas a gente não pode transformar essas expressões de adoração e louvor a Deus em vício de linguagem. Repito, quem faz isso geralmente não faz por maldade.
e às vezes nem percebe que está fazendo, mas pode trazer dificuldades. Eu já vi irmão repetir tantas palavras desse tipo que, quando ele ia pregar, as pessoas contavam quantas vezes ele dava glória a Deus, aleluia, porque ninguém mais prestava atenção na mensagem, mas no vício de linguagem, infelizmente. Infelizmente. Uma outra questão são os modismos de linguagem. Modismos vêm e vão. Então, alguns pregadores adotam alguns vícios de linguagem e, enquanto estão pregando, fica assim: olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Ou então, o tempo todo durante a mensagem fica: diga aí para o seu irmão, diga aí para o seu irmão, diga aí para o seu irmão, diga aí para o seu irmão. Olha para o teu irmão e diz, olha para o teu irmão e diz, olha para o teu irmão e diz. A mensagem toda. O que é isso? Isso são modismos de púlpito. E podem, e geralmente trazem uma dificuldade na comunicação da mensagem de Deus. Quanto mais livres desses vícios de linguagem, desses modismos de púlpito, melhor. Quanto mais livre for dessas questões, melhor será a comunicação da mensagem. Está entendendo? Está entendendo? Está entendendo? Está entendendo? Modismos de púlpito. Em nada agregam valor à mensagem. Atrapalham. Há muitos bons pregadores, jovens, talentosos, outros obreiros mais maduros, que a gente percebe que foram chamados por Deus para pregar a palavra, que tem uma mensagem de Deus, mas se enveredam pelo caminho dos modismos de linguagem do púlpito. E acabam comprometendo um ministério tão lindo e a própria comunicação da mensagem da palavra de Deus. Embora esses vícios ou esses modismos possam provocar, às vezes, algum tipo de reação positiva, emotiva nos ouvintes, mas espiritualmente não agregam valor. Espiritualmente não agregam valor. A mensagem da palavra de Deus não precisa destas muletas para ser eficaz. Ela só precisa ser pregada, como Paulo disse, com temor, com tremor e no poder do Espírito. Baseada numa leitura, interpretação, investigação, pesquisa, dependência do Espírito, elaboração, mensagem aberta para a operação do Espírito. E essas coisinhas, tudo deixe de lado porque não agregam valor à mensagem. Um outro cuidado que o pregador da palavra de Deus precisa ter é na gesticulação e nos seus movimentos no púlpito. Gesticulação e movimentos. E aqui vai um conselho moderado. O pregador, cada um tem o seu temperamento. Eu sou um pouco agitado. Eu tenho um temperamento de, por exemplo, embora o meu estilo de mensagem seja um estilo expositivo e está entre e bem metódico, é o que eu queria dizer, mas eu gesticulo muito. Eu estou aqui falando com vocês e minhas mãos não param. Então, por vezes, eu tenho que policiar essa minha gesticulação.
Embora talvez no púlpito o movimento mais sejam as mãos, e geralmente eu movimento muito as mãos, eu preciso ter cuidado em relação a isso. Eu não me movimento muito no púlpito. Eu posso me movimentar um pouco, mas nem tanto. Mas eu preciso ter cuidado na gesticulação com as mãos. Dois extremos que não colaboram muito para o ato da pregação é gesticular muito ou se movimentar muito para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Tem pregadores que vão para um lado e vêm para o outro, vai para um lado e vem para o outro, vem para um lado e vem para o outro. A mensagem toda, para lá e para cá, para lá e para cá. Outros ficam pregados que parece que colocaram pregos ou cola no chão que não saem do canto. Nem para o lado se viram. Se prendem no púlpito ali e falam aqui. Não mantém contato visual com o auditório, que é muito importante. É importante que na tribuna o pregador ele mantenha contato visual com todos, em todos os lugares daquele auditório. Por vezes se voltando para a retaguarda, se tiver pessoas na sua retaguarda, mas a maior parte do tempo para aqueles que estão diante dele, nas galerias, ao lado, movimentar o olhar, falar, comunicar com a fala e com os olhos, com todo o corpo, faz parte do ato da pregação. Então, nem muito preso, como um robô, nem muito comedido aqui naqueles gestos mecanizados, assim que parece um robô, um negócio estranho, nem também assim solto demais, correndo para um lado e para o outro. Não. Uma postura equilibrada, livre, natural, espontânea. Olhar direcionado para o auditório. Tem pregador que prega olhando para o chão o tempo todo. Tem outro que prega olhando para o teto o tempo todo. A gente tem que pregar olhando nos olhos das pessoas, no rosto das pessoas que estão nos ouvindo, olhando para elas. Posturas, gestos, movimentos inadequados no púlpito. Eu já presenciei em nome de estar de uma suposta, deixa eu ver como eu coloco aqui. Eu já presenciei em nome de uma ação espiritual o pregador saltar a grade do púlpito da tribuna, saltar. Estava pregando, pum, saltou para o meio da igreja. Não precisava disso. Se ele quisesse descer para mais próximo da igreja, pegava o microfone, tirava do pedestal, saía pela lateral da tribuna e ia para próximo da igreja. Agora, pular, colocou a mão na grade e pulou. Totalmente fora de ética, de respeito, como se estivesse tão cheio do espírito que não dava para se controlar. Não, que isso? Outro estava pregando e entusiasmado no meio da mensagem, e sempre alguém quer dar uma denotação espiritual para essas esquisitices. Pegou o copo d'água que estava no púlpito, derramou assim, ó. Derramou, isso quem me falou foi um amigo meu. Ele tinha um cabelo meio comprido, derramou o copo d'água na cabeça e depois ficou balançando o cabelo assim no púlpito. Parece brincadeira, né? Mas foi verdade. Muitos auditórios são vulneráveis. E qualquer coisa esquisita que acontece no púlpito, alguns destes auditórios vulneráveis pensam ser coisas espirituais. Eu vou citar um caso para vocês.
O jovem pregador, esse caso foi me compartilhado também por um amigo meu e é verídico. Um jovem pregador recebeu a primeira oportunidade da vida dele para pregar num congresso. E aqueles congressos de juventude, de ginásio cheio. Ele foi para o púlpito, começou o culto, adoração, louvor. O pastor, dirigente do culto, o chamou, o anunciou e o chamou. Na hora que ele assumiu o púlpito, bateu um nervosismo nele, que ele travou. E quando ele travou, ele passou um tempo calado e daqui a um pouco, calado como estava e travado como estava. Ele pegou as duas mãos, se apoiou no púlpito e baixou a cabeça assim, como eu estou fazendo agora. Quando ele fez isso, o ginásio veio ao delírio. Porque acharam ou pensaram que ele estava tão cheio do Espírito que não estava podendo falar. Foi uma explosão assim, de glória a Deus, aleluia. E ele com a cabeça baixa fazia assim, ó. Para ele, no seu interior era assim: Jesus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E para o povo era como se tivesse assim: ah, meu Deus, que coisa profunda, que mistério, que coisa grande, eu não consigo falar, que poder, que unção. E enquanto o auditório pensava que ele estava cheio da unção, ele estava tremendo, apavorado. E sabe, o pior aconteceu. Ele desmaiou. Segurado, estava no púlpito e de repente, puf, ele caiu. Quando ele caiu, aí foi que o delírio veio mesmo. Porque aí pensaram, foi arrebatado espiritualmente. Tiraram ele, colocaram na secretaria, deram umas bolachas nele, acordaram ele e perguntaram o que foi. E lá fora o povo glorificando e o irmão na secretaria agonizando. Isso foi verdade. E é por causa dessa vulnerabilidade de alguns públicos que alguns pregadores abusam. Esse não abusou não, esse estava tremendo mesmo, apavorado. Mas é por causa da vulnerabilidade de alguns públicos e auditórios que certos pregadores abusam de emocionalismo ou ficam utilizando essas coisinhas de modismos, de frase de efeito para manipular o auditório, os seus ouvintes. Todo pregador, de alguma forma, ele fica feliz enquanto prega ou depois de pregar, ele escuta as pessoas glorificando a Deus, dando aleluia. Ele fica feliz, porque ele vê nisso Deus, a palavra que Deus entregou para ele, abençoando a vida dos seus ouvintes. Qual o pregador que não fica? Eu fico feliz quando eu escuto a reação das pessoas, quando eu escuto a reação das pessoas diante de um ensino, de uma fala. Às vezes nem precisa falar ou expressar-se assim de uma forma mais contundente, mais expressiva. Às vezes num semblante assim de satisfação a gente se alegra do púlpito. Agora, essa satisfação em nós não deve nos deixar escravos da reação do auditório. Porque tem pregador que fica desesperado quando não escuta a igreja glorificar, desde o início da sua fala, a Deus até o fim. Ele quer que o tempo todo a igreja fique glorificando. Irmão, dê glória, 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 irmão. Mas ele não quer glória para Deus, ele quer glória para ele. Porque ele só se sente aprovado pela igreja se a igreja der glória a Deus e aleluia.
Quem viaja ao Brasil todo se depara com diversos tipos de auditório. E tem auditórios e públicos no Brasil, em igrejas pentecostais, que é da própria formação das pessoas naquela localidade. O pregador começa a mensagem e enquanto o pregador não encerra a mensagem, o público, o povo não glorifica a Deus. É no clímax da mensagem que o povo recebe e glorifica a Deus. Quem não está acostumado com esse tipo de auditório vai ficar desesperado. Quando começar a falar e já querer o retorno e ficar, vamos irmão, glorifique, e o povo ficar olhando para o rosto dele, ele vai entrar em desespero. Nós não precisamos, na condição de pregadores, tentar produzir essa resposta do auditório. Isso vai acontecer naturalmente, na medida em que você pregar a mensagem e as pessoas se sentirem abençoadas pela palavra de Deus. Naturalmente. Outra coisa, não faça dos seus ouvintes pregadores. Alunos, permita-me a expressão, pessoas como se estivesse numa academia de ginástica. Igreja não é academia de ginástica. Tem pregador que parece instrutor de ginástica aeróbica. Levante a mão, levanta a direita, levanta a esquerda, levanta as duas, fica em pé, senta, dá um passinho para um lado, dá um passinho para o outro, dá um passinho para frente, abraça teu irmão, abraça o outro. Gente, o tempo todo, o templo não é academia, o povo não são alunos, nem o pregador um instrutor de ginástica aeróbica. Em nome de Jesus, meu irmão, prega a palavra. Foi a mensagem do apóstolo Paulo. Prega a palavra. Deixe a palavra na unção e no poder do Espírito produzir o que tiver de produzir naquela noite, naquela tarde, naquele evento. Pode ser um evento onde a resposta produzida pela pregação vai ser de contrição, de quebrantamento. Pode, naquela tarde, Deus trazer uma mensagem de exultação, de júbilo, de explosão. Prega a palavra. O efeito da palavra precisa ser obra da palavra e obra do Espírito sobre a palavra. Não queira provocar nos seus ouvintes aquilo que é competência da palavra e do Espírito. Prega a palavra. Aleluia. Seja no púlpito o mais natural possível. Não se, senhores, companheiros, pregadores e pregadoras, não se transforme no púlpito numa outra pessoa. Você não precisa mudar a voz quando chega no púlpito. No dia a dia você fala normal, quando chega no púlpito, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Essa não é a sua voz. Fale com a sua voz. Seja você no púlpito. Não imite ninguém. Não se engesse. Não se torne algo ou alguém que você não é. Atente para essas questões, porque vão cooperar para que o chamado de Deus na tua vida ele possa ser aperfeiçoado e através de você a pregação da palavra possa fluir com mais eficácia, com mais clareza, para que Deus, através da instrumentalidade sua, te usando, possa, através da pregação, alcançar as vidas
pela palavra dele. Seja você. Eu estou lendo aqui alguns comentários, estou conseguindo, não sei como. Não mude a voz. Eu sou nordestino, mas por viajar muito, o meu sotaque está misturado. Às vezes tem palavras que eu falo com bem nordestinizado. Outras não. Às vezes eu vou para lugares e quando eu digo, olha, agora mesmo, eu tenho percepção disso. Eu falei digo. Enquanto nordestino, pernambucano fala digo. Eu digo. Eu não consigo dizer mais digo. Mas enquanto eu digo, já é mistura de sotaques. Porque eu viajo o Brasil todo. Então meu sotaque tem mais, meu sotaque tem mais carga nordestina, mas tem influência aqui e ali de outras regiões do Brasil. Mas tem gente que nunca foi para o Rio de Janeiro, quando sobe num púlpito aqui no Nordeste, quer falar carioca. Carioquês. Carioquês. Ah, meu Pai Celestial. Pois quando eu viajo o Brasil, eu já digo logo, queridos, se eu entrar no pernambuquês, me ajudem, e se precisar de intérprete, se tiver nordestino por aqui, mas é claro, eu falo isso para quebrar o gelo, mas fale com o seu sotaque, fale com a sua voz, com a sua maneira de ser, seja você no púlpito e se coloque nas mãos de Deus. Amém, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Chegamos ao fim de mais uma aula homilética, o pregador e a pregação. Sempre haverá na vida do pregador o que aperfeiçoar. Outra coisa, cuidado, falei ontem, com alguns gestos. Não, eu acredito que não há pregador que não falhe. Eu estou ensinando para vocês. E eu falho, por vezes, na hora que eu estou pregando. Nisto que eu estou ensinando para vocês. Porque não dá para você ficar ligado o tempo todo preocupado com essas coisas, porque senão você não prega. Mas com a prática, ao passar do tempo, você vai incorporando isso e vai se tornando parte de você. Entendeu? Então cuidado para não ficar bitolado com essas coisas e se perder na mensagem. Mas cuidado com gestos. Eu falei ontem, dedo dentro da orelha, no nariz, mexer muito nas calças, pregar com a mão no bolso e deixar a mão lá a pregação toda, ficar se coçando na hora da pregação, ou mexendo onde não deve. Preciso dizer isso, que é uma aula. São detalhes e cuidados que fazem parte de uma boa postura ética no púlpito. Outra coisa, não fica mandando mensagem de carapuça para quem está no púlpito ou na igreja. E muitos pregadores, que eu já citei aqui, que ficam desesperados pela aprovação da igreja. Vou falar de duas situações. Existem pregadores que ficam desesperados por um gesto de aprovação, e quando a igreja ou o púlpito está muito quieto, ele começa a mandar mensagem de carapuça. Tem gente aqui com cara de delegado, tem gente aqui que não dá um glória a Deus nem um aleluia. Abre a boca, irmão, abre a boca, irmã. Desarma o guarda-chuva. Pelo amor de Jesus. Eu passei a vida ouvindo isso em lugares que eu frequentei e eu ainda escuto. Tem gente aqui seco, vazio. Ele está seco e vazio. Manipulador de auditório. E quer que todo mundo caia na dele. Vai te converter, rapaz.
Há pessoas na igreja e no púlpito que são mais expressivas do que outras. É do temperamento. Há pessoas que por pouca coisa se choram, riem, gesticulam, falam. Outras são mais introspectivas, escutam, pesam, analisam, ponderam. Mas não significa que não estão aprovando ou não estão alegres. Então, cuidado. Respeite as pessoas na subjetividade delas, no jeito de cada uma delas ser. Deixe de ser caprichoso com isso. Nem busque isso. Vou repetir. Prega a palavra. Por outro lado, eu escuto umas coisas que é verdadeira. Tem pregador que quando assume a tribuna, toma essa postura. Dê glória, abre a boca, aleluia, glória a Deus. Mas quando ele está sentado ouvindo, cruza o braço, fecha a boca e a cara. Ele só é assim, espontâneo, quando é a vez dele. Outra coisa, já falamos, não pregue para competir com ninguém. Tem pregador que quando vai para a tribuna, para o púlpito, ele quer demonstrar que prega melhor do que os seus companheiros. Misericórdia! Quase que com essa eu encerro. Meus queridos, Deus abençoe vocês. Pregadores e pregadoras do Evangelho, da mensagem da palavra de Deus, preguem a palavra. Durante a vida de vocês, vocês vão ser influenciados por outros pregadores, influenciados pelo saber, influenciados pela postura, pelo estilo, pelo jeito de ser, mas com toda a influência que vocês possam receber, porque é natural. Sejam vocês mesmos. Amém? Queridos irmãos e irmãs, se o Senhor nos permitir, alguns avisos aqui no final. Primeiro, se o Senhor nos permitir, retornaremos segunda-feira falando sobre a disciplina, iniciando a disciplina Educação Cristã. Segundo aviso, daqui a pouco eu posto fotos dos livros sobre homilética que vão ajudar vocês a se aprofundar nos assuntos que aqui tratei. Terceiro, já está disponível para quem quiser 13 estudos bíblicos que elaborei para ser utilizado em escola dominical, cultos de ensino, pequenos grupos e atividades similares. Vou disponibilizar gratuitamente, e esses estudos podem ser impressos para uso próprio nesses espaços que eu citei, podem ser impressos em forma de apostila. São 38 páginas de estudo no formato A4, que podem ser transformados em revista, se alguém quiser fazer isso. E citem sempre a autoria, é o que eu peço. Quem desejar, me peçam pelo WhatsApp, que eu encaminho para vocês pelo WhatsApp, ou pelo meu e-mail. Eu vou agora aqui, nesse momento, escrever. Já está postado esse meu e-mail e esse meu número no meu perfil do Facebook. E só lembrando, compartilhem a live e avisem para outras pessoas que eu estou disponibilizando esse material. Então vou colocar aqui, mais uma vez, o número do meu contato, que eu posso mandar por esse número, o estudo. Já falei que a cada 3 meses,
o Senhor me dando graça e condições, eu estarei elaborando um novo estudo. A cada 3 meses, novos estudos serão disponibilizados com o mesmo propósito, com os mesmos propósitos. E essa série de estudos, ela está intitulada Doutrinas e Práticas Cristãs. Estamos começando com o livro de Atos, e é nosso objetivo trabalharmos todo o Novo Testamento. Livro a livro. O WhatsApp e agora meu e-mail. Meu e-mail. Vamos lá, vamos lá. Estou escrevendo o meu e-mail aqui, gente. Eu já posso participando, né? Já terminar essa pregação. Um carretão um pouquinho. Só um minutinho que estou escrevendo aqui. Escrevendo o e-mail. E-mail postado, outra coisa. Enquanto houver disponibilidade de estoque, os 5 livros de minha autoria que eu tenho disponível aqui em casa: Batismo no Espírito Santo, Teologia do Espírito Santo nos Pais da Igreja, Dons e Ofícios Ministeriais, Interpretando as Narrativas Bíblicas e Uma Liderança com Saúde, os 5 livros por R$100, com frete incluso, para todo o Brasil, enquanto durar o estoque. 5 livros por R$100. Os 5 livros, o preço normal deles sai por R$175. A promoção, na promoção eles ficam por R$100 os 5 livros, com o frete já incluso, para qualquer lugar do Brasil. Tá ok? Deus abençoe vocês. Nós vamos orar agradecendo e até segunda-feira, se o Senhor assim nos permitir, às 4 horas da tarde, iniciando mais uma disciplina. Desta feita, Educação Cristã. Oremos, queridos. Pai, mais uma vez te louvamos, muito obrigado. Tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Eu te peço, Pai, que todas essas orientações e ensinos aqui possam contribuir, cooperar para o desenvolvimento, para o aperfeiçoamento daqueles que foram chamados por Ti, daqueles e daquelas que foram chamados por Ti para pregar a Tua palavra. Obrigado por essa possibilidade e oportunidade. Continua, Deus, e continuamos na Tua presença, te pedindo cura para a nossa nação, para o mundo. Te pedimos livramento de todo mal, bênção sobre Teus filhos e as famílias deles. Em nome do Senhor Jesus, amém. Grande abraço, queridos, e até segunda-feira, se o Senhor assim nos permitir. Até a próxima.